religião ou Deus? Esse é o tema de hoje. Eu sei que esse é um assunto que mexe com todos, interessa a humanidade, mas vamos fazer essa análise. Eu quero convidar você a fazer esse exame junto comigo, participando, dando o seu like, também compartilhando, questionando, né, opinando, será muito importante. Mas vamos ao tema: Deus ou religião? Nós todos percebemos que o mundo é extremamente religioso e nós sabemos o quanto de conflito a religião tem trazido para as sociedades. Dizem que as religiões mataram mais pessoas no mundo do que qualquer guerra. E parece que não é sem fundamento que fala isso. As religiões colocam as pessoas umas contra as outras. Né? Eu tenho a minha e a minha é melhor do que a sua. E você diz, não, a minha é melhor do que a sua. Então fica como que clube de futebol, torcida de esportiva, cada um dizendo que o seu time, o seu clube é melhor do que o do outro, e provocando dissensões, inimizades. Né? Mas será que é isto que Deus espera? Será que Deus está nesse negócio? Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que a religião é algo humano. Religião é coisa criada pelo homem. Dizem que a palavra religião vem do latim, do verbo latino religare, e significa ligar o homem com Deus. Puxa, mas existem mais 100 mil religiões no mundo. Então existem 100 mil maneiras para ligar o homem a Deus. O Novo Testamento diz que Jesus veio ao mundo para morrer por todas as pessoas, a fim de que todos aqueles que crerem nele tenham a vida eterna e não pereçam, sejam reconciliados com Deus e justificados com Deus. Ora, se ele veio como caminho, ele diz, eu sou o caminho, então se havia mais 100 mil caminhos, foi totalmente desnecessário, um desperdício a vinda dele aqui. E nós devemos observar também o seguinte: você se lembra, pouco antes de Jesus morrer, ele orou a Deus e o Pai o ouvia sempre, o atendia sempre. Ele, angustiado, diz que ele suava como que gotas de sangue. Ele pediu aos discípulos para orarem com ele, eles não aguentaram, dormiram, e ele se adiantou um pouco mais no Monte das Oliveiras, e ali ele orava. Quando voltava, encontrava eles dormindo, e por 3 vezes aconteceu isso. E o conteúdo da oração que ele fez durante aquele tempo ao Pai era: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas, graças a Deus, ele dizia, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a vontade de Jesus era sair fora daquele plano naquele momento. As dores eram cruentas, ele sabia o que estava para vir, o que estava pela frente, ele sabia da crueldade que sofreria, do caminho tortuoso que ele teria que sofrer por nós. Ele seria torturado por nós, pelos nossos pecados. Eu me lembro que quando Mel Gibson produziu aquele filme, A Paixão de Cristo, houve uma confusão no mundo árabe entre os islâmicos, e os islâmicos, na verdade, aproveitaram-se daquele filme para denegrir a imagem dos judeus. Eles queriam dizer, foram os judeus que mataram Jesus, olha só, que homem bom que morreu, como são os judeus, e eles então permitiram que o filme fosse exibido em países islâmicos, para o fim de comprometer a imagem dos judeus. Uma vez, o Mel Gibson, entrevistado a uma TV norte-americana, a âncora perguntou, foram os judeus que mataram Jesus? E Mel Gibson disse, não, não foram os judeus. Foram os romanos? Indagou ela. De qualquer maneira, ele se comprometeria. Ele disse, não, também não foram os romanos. Não foram nem os judeus, nem os romanos. Ele disse, então, e quem matou Jesus? Ele disse, foram os meus pecados e os seus pecados. Foram os pecados de toda a humanidade. Foram os nossos pecados que levou Jesus ao Calvário, à morte. Bom, isso foi muito interessante, a sua resposta, né? E mostrando e esclarecendo que a coisa vai muito além do que se imagina. Mas Deus e religião. Eu os afirmo que Deus não é religioso. Jesus não é religioso.
E se religião desse jeito ao homem, se religião resolvesse o problema do homem, Jesus não precisava ter vindo. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo já era religioso. Dizem que o mundo aprendeu a legislar com os romanos, a pensar com os gregos e a adorar com os judeus. Mas os judeus não conheceram Jesus. Os judeus até hoje não aceitam Jesus como seu Messias. Judeu, um povo amado de Deus. Judeu, um povo guardado por Deus. Judeu, de onde se originou a própria salvação, porque o próprio Jesus diz para a mulher samaritana, porque nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas os judeus não identificaram, porque eles estavam religiosamente cegos. Eles estavam presos à religiosidade, à letra morta da lei, cheio de carga, uma carga imensa para seguir, mas não conheceram o espírito da lei, não conheciam a Deus. O próprio Jesus disse: vocês não me conhecem a mim porque não conhecem ao Pai, porque as minhas obras são as mesmas do Pai. Se vocês conhecessem o Pai, vocês me identificariam, porque as obras são exatamente as mesmas, mas eles não conheceram. Então, o mundo aprendeu a adorar com os judeus, mas os judeus estavam afastados de Deus, mesmo sendo a menina dos olhos de Deus, amados de Deus. Mas, então, quem é Jesus? A palavra religare, religião e religare, não tem nada a ver com Deus. Isso é coisa humana, é coisa da terra. Por isso que cada um fabrica, cada um constrói uma ideia e começa a se degladiar uma contra a outra, religião contra religião, e dividindo. Mas Jesus é diferente. Eu conceituo religião da seguinte maneira. Anote isso, preste atenção. Veja e cheque para ver se não é isso. Religião, eu conceituo dessa forma, é o esforço do ser humano em busca de um ser superior qualquer que seja. Então, religião é o esforço do ser humano em busca de um ser superior, de um Deus, de um guru, de uma entidade, de um ser superior qualquer que seja. Isso é religião. Então, o budista é religioso, o islâmico é religioso, o católico é religioso, o protestante é religioso, e por aí vai. Os adoradores dos cultos afros são religiosos, o idólatra é um bom religioso. Então, a religião é isso. A religião é um esforço do ser humano. É como se ele tivesse com uma venda nos olhos e tentando descobrir qual é o caminho e ficar apalpando para ver se encontra. Quando acha uma, diz: essa é a melhor. Depois desconfia: será que eu encontrei a correta? Será que eu estou no lugar certo? Essas são as indagações que pairam nas cabeças, né, nas mentes, e com toda razão. Porque, na verdade, religião nenhuma resolve o problema do homem. Religião é uma construção humana e tem servido como ópio do povo mesmo. Tem atrasado nações inteiras. A idolatria afasta o homem de Deus. Então, o que Deus quer? Deus não quer religião. Deus quer um relacionamento com as pessoas. Aqueles que conhecem a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, vão me questionar dizendo: mas a Bíblia, o Novo Testamento, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, traz a seguinte mensagem: a religião pura e verdadeira diante de Deus é essa: visitar as viúvas e os órfãos em suas aflições e não se deixar corromper pelas paixões do mundo ou pelas filosofias mundanas. E mais a seguir, não fazer acepção de pessoas. Essa é a verdadeira religião. Interessante, né? Bonito. Eles dizem: tio, você está errado. Augusto Miranda, você está errado. A Bíblia e o Novo Testamento falam em religião. Equívoco, meu querido e minha querida. Na verdade, esta tradução vem da palavra treskeia. Treskeia significa adoração, é um ato de cultuar a Deus. Essa tradução poderia ser feita: o verdadeiro culto ou a verdadeira adoração consiste nisso. Esta é a verdadeira e pura adoração. É ajudar, socorrer, mas isso está de acordo com o que Jesus ensinou. Ele disse: os principais mandamentos são esses: amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao próximo como a ti mesmo. Então é isto, ajudar, socorrermos, sermos solidários, não sairmos condenando as pessoas, amarmos as pessoas, não importa a sua religião, pode ser um macumbeiro, eu devo amar o macumbeiro, pode ser um idólatra, eu devo amar o idólatra, pode ser um ateu, eu devo amar o ateu, pode ser um islâmico, eu devo amar o islâmico, não importa quem abraçou uma religião, ele diz a minha é melhor, não importa. Na verdade, todos pecaram, isso é um pecado, é um abraçar de uma filosofia humana com esperanças eternas. Então eu devo amar da mesma maneira, não me afastar dessas pessoas, elas são amadas de Deus e eu devo amá-las também. Então, Deus ou religião? 1000 vezes Deus. Deus não é religioso, Jesus não é religioso, o Espírito de Deus não é religioso e Jesus não veio fazer religiosos. Se religião desse jeito ao ser humano, ele não precisava ter vindo, porque o mundo já era extremamente religioso. E se 100.000 caminhos são caminhos para você chegar numa cidade, desconfie de todos eles, porque certamente você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus ama você e religião não pode resolver o que a sua alma espera. Alguém disse, Dostoiévski disse uma frase muito bonita que a mim me marcou tremendamente, que é assim: há dentro do coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Você pode encher de religião que vai continuar vazio. Você pode encher de dinheiro que vai continuar vazio. Você pode se tornar uma pessoa famosa, grande, um grande político, um homem poderoso, uma mulher poderosa, não encherá o vazio. O vazio é do tamanho de Deus ou do formato de Deus. Você pode encher de dinheiro, que você vai continuar vazio, e se você não colocar Deus, se colocar o Espírito de Deus e receber Jesus na sua vida, você vai passar a vida vazio e vai deixar essa vida vazio. Não quero isso para ninguém. Que você conheça Jesus, a palavra, e caia fora da religião, mas tenha um verdadeiro relacionamento com Deus que te fez. Um grande abraço a todos. Augusto Miranda, Canal Espontâneo. E dê o seu like, opine, compartilhe, isso faz o canal subir. Estamos iniciando, precisamos dessa ajuda de todos para que esse canal suba. Nosso propósito aqui é sempre debater assuntos sérios, de modo imparcial e com análises, mas vamos fazer sempre uma coisa espontânea. Tudo que eu falar aqui você pode pesquisar e deve pesquisar, deve analisar, fazer suas próprias análises, e isso será muito bom. Esse é nosso objetivo. Um grande abraço.